Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje a gente tem um encontro muito especial, com muitos exercícios, então quem já tiver o seu copo d'água, quem puder encontrar uma roupa confortável, acho que vai ser bem gostoso para a gente poder se movimentar. A maioria dos exercícios vai ser assim, sentadinho, dá para fazer tranquilo, mas espero que vocês estejam no conforto de casa para a gente poder praticar alguns exercícios que são super importantes para quem conta histórias, especialmente para quem conta histórias para crianças, que a gente tem que ter o nosso instrumento muito bem lapidado. Então, boa noite, Nanda, Wanda, Clau, Michele, todas vocês que estão chegando. Esse é o encontro para cuidar da gente que conta histórias. Existem várias formas da gente se cuidar para contar histórias. Tem horas que a gente cuida do nosso mundo interior, trabalhando em profundidade com o simbolismo das histórias, mas tem hora que a gente precisa cuidar da gente, com os exercícios de voz, de articulação dos fonemas, de uma fala mais artística, de um gesto bem colocado, de um olhar, né, certinho. Boa noite, Nanda. Esse aqui foi minha mãe que fez. Minha mãe sempre dá uns presentes muito legais pra gente, pra mim e pra minha filha. Boa noite. Eu não tenho tanto talento com crochê, só faço mais tricô, mas é assim. Então, boa noite, gente. Vamos começar pensando que se a gente quer encantar, se a gente quer educar, se a gente quer transformar a infância através dessa arte do contar histórias, a gente precisa cuidar do nosso jeito de narrar. Boa noite, Gui, boa noite, Regina, Tatiane. Conta pra mim de onde vocês falam, de que lugar, onde vocês estão. É isso, então seu olhar é treinado, Nanda. Olha só, eu sou Ana Flávia, para quem nunca esteve aqui, Ana Flávia Basso, eu me dedico a educar com histórias desde 2016 e muito antes disso, eu sempre trabalhei com crianças em escolas, na minha clínica de psicologia, em ONGs, né, voltadas à violência contra a criança, então minha vida toda foi dedicada à educação das crianças, espero que seja ainda, né, até o último dia. Curitiba, Florianópolis, Ribeirão, Salvador, São Paulo da Moca, olha só, Serra Grande. Gente, eu tô em Serra Grande, sou de São Paulo, Wanda de Almada, conheço, amo Salvador, quero morar em Salvador, então tá tudo certo. Já fui para Ribeirão muitas vezes, olá Caraguatatuba, ótimo, muito bom. Então olha só, meu trabalho atualmente é muito mais com quem educa crianças, mães, avós, professoras, coordenadoras pedagógicas, terapeutas, contadoras de histórias, todo mundo que pode de alguma forma contar histórias para as crianças, porque assim eu consigo sentir meus tentáculos chegando até elas em diferentes lugares desse mundo e desse país. E assim a gente vai disseminando uma visão diferenciada do contar histórias que de fato contribua com a criança integralmente, com o seu desenvolvimento pleno. E desenvolvimento pleno não quer dizer estimular, que ela seja precoce, que a gente vai acelerar processos. Não, que a gente vai cuidar da criança em cada etapa com muita gentileza, entendendo que existe um desenvolvimento geral para todas as crianças que a gente estuda, mas que cada criança é especial por si mesma. E quando a gente entende o desenvolvimento geral, a gente consegue atender melhor as necessidades de cada individualidade. Então, meu intuito aqui é sempre trabalhar com vocês para que vocês estejam bem diante das crianças, para que vocês sejam as melhores contadoras de histórias, as melhores educadoras, tá? Então, olha só. Vou começar com uma pergunta. Alguma vez que você foi contar histórias para uma criança, você se sentiu insegura? Você falou, ai,
tô com medo de vacilar em tal coisa. Você teve algum desafio nesse momento? Ah, Nanda, que bom, que bom. Mãe, professora, ai que maravilha. Então aproveitem e respondam para mim. Alguma vez que você foi contar a história, você deu uma vacilada, ficou insegura? Identifica esse ponto de insegurança. Identifica o que foi que fez você dar uma vacilada. Conta para mim se for possível. Ah, eu fiquei com medo de esquecer a história. Ah, eu fiquei com medo de gaguejar. Ah, eu fiquei com medo de falar muito baixo. E a última criança lá do outro lado não me escutar. Olha só, as crianças queriam dar opiniões e eu não sabia se abria para isso ou continuava a ler. Ótimo você mencionar isso, Ana. Muito bom. Quem mais sentiu alguma coisa? Eu às vezes ficava meio receosa deles começarem a fazer muitas perguntas, né? Como você falou, queriam dar opinião. Ai meu Deus, no começo eu senti esse friozinho na barriga. Hoje, não mais. Mas também são anos, né? Ah lá, a Clau falou. Contar histórias para crianças bem pequenas. Bem pequenas, Clau, que você está chamando do que bem pequenas? Daniane, não estar 100% com a história de cor. E com o tempo vamos percebendo quanto isso é fundamental. Isso. É muito bom quando a gente consegue decorar e contar de cor, decoração. Ah, você se emociona quando vai contar histórias, eu posso imaginar. É emocionante mesmo. É muito nobre, é uma tarefa muito nobre. Né? E devagar a gente vai conseguindo conter. Quem mais tem algum desafio na hora de contar histórias? Conta para mim, que hoje eu vim aqui a tentar ajudar todo mundo em algum ponto. Então a gente já viu aqui essa emoção, esse choro que vem, essas crianças que podem interferir, perguntar e querem fazer comentários, a questão da memorização, né? A partir de 2 anos, tá? É muito difícil prender a atenção de 2 anos. A gente até consegue, mas a gente não precisa esperar, Clau, que elas fiquem naquela ordem e naquela quietude que crianças de 4, por exemplo, conseguiriam atingir. Né? É só a gente ter as expectativas corretas com cada idade e entender que tipo de história vai captar uma maior concentração da criança. Qual é o amadurecimento dela para ela conseguir aquele tempo, aquela qualidade de concentração. Né? Então, por isso que é muito importante a gente conhecer bastante o desenvolvimento infantil. Muito. Ano a ano, detalhe por detalhe. Tá? Então, hoje o nosso intuito é cuidar do narrador. Cuidar, sim, dessas angústias, desses sentimentos de se sentir desafiado e inseguro na hora de contar histórias. Independente se você vai contar num evento, que tem muita gente, ou se você vai contar em sala de aula. A interferência das crianças faz com que eu me desconcentre e perca o fio da meada. É muito possível mesmo, Amandita. Isso acontece mesmo. Especialmente, né, até a gente achar esse eixozinho que, com licença, meu amor, olha só o que vai acontecer na história, né? E a gente vai... Especialmente isso acontece quando a gente sempre está diante de um grupo que a gente não conhece. O professor, ele já tem uma outra possibilidade. Ele vai lapidando aquela turma. Agora, quem conta em evento é outra pegada. Tá, o seu mais velho, ele quer histórias assustadoras na hora de dormir. Se você conta outra, ele chora e não fica satisfeito,
sempre quer mais e histórias longas. Quantos anos ele tem? Nanda, fala para mim quantos anos ele tem. E os outros filhos, quantos anos os outros filhos têm? Porque às vezes a gente tem que contar uma história só para todo mundo. Agora, quando as idades se distanciam muito, a gente tem que fazer realmente momentos diferentes se for contar histórias na hora de dormir, tá? Muito bem, então vocês estão me contando os desafios que vocês têm, o que causa uma certa insegurança na hora de contar histórias e muito bem. Então assim, imaginem que contar histórias é uma arte, 6 anos, tá? 6 anos. Então já eu volto nesses assuntos que vocês trouxeram para eu ir ticando da lista, tá? Imagine que um escultor vai pegar seu material. Ele é um artista, um escultor. Um vai esculpir no mármore, o outro vai pegar e vai modelar uma argila. E assim, boa noite, Luzia. Assim, cada um vai escolher o seu material para poder fazer sua obra de arte. Um pintor vai escolher sua tela, seus pincéis, as suas tintas. O musicista vai treinar, vai afinar o seu instrumento e vai treinar com uma partitura diante de si, ou não, de memória. Mas cada artista ele precisa praticar muitos exercícios para conseguir depois expor a sua obra, seja ela a escultura, seja ela a execução de uma música no palco, diante de outras pessoas. Então vamos pegar o musicista. O musicista ele foi lá, sua flautinha, treinou tututu em casa, nota por nota, sonzinho por sonzinho, até que ele consegue executar a música. Treinando todos os dias, treinando o máximo que ele pode, ele vai lapidando o seu gesto, né? Como é que os seus dedos fecham um buraquinho, como ele assopra, né? A intensidade desse sopro. Depois ele vai ver a música e como é que ele vai interpretar essa música e trazer mais beleza para sua execução. Então são muitos detalhes que esse musicista tem que fazer antes de executar a sua música em público. Assim como o escultor vai ter que treinar muita coisa antes de expor a sua obra no museu. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando a gente conta histórias, a gente precisa lapidar e refinar muitas habilidades anteriores para a gente chegar lá na frente do nosso público e dar a história de presente para esse público. É ou não é? Contem para mim, que tipo de exercícios vocês fazem? Como é que vocês lapidam essa arte de contar histórias no dia a dia de vocês? Conta aí para mim o que vocês gostam de fazer para cuidar do instrumento que vocês têm. E o que é, a gente vai falar depois, que instrumento é esse que o narrador tem? O que compõe, né? Pensa aí nesse musicista que eu usei como exemplo e como a gente pode pensar essa tarefa da lapidação para contar histórias. Deixa eu ver quem é que vai me responder, que exercícios que faz, ou se não faz, né? É importante também, porque aqui a gente vai fazer já alguns exercícios. Hoje, passei o dia com receio da minha conexão cair. Então, se acontecer alguma coisa, sabem, porque aqui está chovendo demais e pode faltar energia. Ler muitas histórias, cuidar da voz, alongar o corpo. Obrigada. Isso é importante. Então, olha só o que ele mencionou. Ler as histórias, então ter um repertório de histórias, se eu bem entendi a colocação. Cuidar dessa voz, alongar o corpo. Por que será que tudo isso é importante? Tem muitas maneiras, né, gente, da gente cuidar desse instrumento. Edinaldo faz um aquecimento vocal, ótimo. Então, ó, repertório de histórias, voz,
corpo, aquecimento vocal. Quem mais? Manda mais, gente. Quero ver o que vocês têm feito por aí. Eu venho da dança, né? Então eu me dedico muito ao corpo. Ah, olha só. Então nós vamos começar a fazer hoje, Nanda, tá? Então vamos pensar que pra gente contar histórias, o nosso instrumento primordial somos nós. O que em nós? A gente tem essa voz, mas mais do que a voz em si, que é a nossa característica única como uma impressão digital, a gente tem um jeito de falar. Então uma coisa é a voz, né? Uma coisa é a voz, meu timbre, meu tom a cada momento, minha capacidade articulatória. E outra coisa é tornar a minha fala artística, tornar a minha fala envolvente. Por quê? Porque a nossa fala, ela fere como uma espada, ou ela envolve como um manto. O que eu quero causar como sensação na criança? Mesmo se eu estiver falando uma coisa triste, brava, feia, a minha voz não precisa ferir. A minha voz para uma criança pequena tem que ser muito bem colocada, porque a gente assusta. Lembra que criança até 7 anos de idade é uma esponjinha. Eles são anteninhas abertas. E eles recebem a nossa voz dentro deles. O adulto não, o adulto separa, para aqui, ó. Ele até consegue fazer um filtro, mas a criança pequena não. Então a gente tem que cuidar muito bem dessa voz, muito bem de como eu trago essa voz para que ela atinja a criança, né? Outra coisa que é instrumento do narrador, o olhar. O jeito que eu olho, se tem uma fala triste, eu olho para baixo, eu me recolho um pouquinho, eu me escureço por dentro na tristeza, eu crio a atmosfera fora. Se eu estou no movimento muito aqui, ó, vocês não vão prestar tanto atenção no conteúdo do que estão falando e vão ficar confusos. Então, para uma criança pequena, como é que eu coloco o gesto? Como é que eu crio respiro com esse gesto? Né? Então, tem várias maneiras da gente pensar esse corpo, essa voz e essa narração, especialmente diante de crianças pequenas. O que eu vou falar aqui serve para quaisquer idades. Então, se você conta para adulto, para jovem, não importa. Todos esses exercícios vão tornar o seu instrumento mais afinado, tá? E sim, como o Rê falou ali, a gente precisa cuidar também do nosso repertório de histórias, a gente precisa cuidar do conhecimento que a gente tem do nosso público, quem é aquele público, que faixa etária é, tudo isso. Mas hoje, essa live é para falar de instrumento, material aqui, corpo, euzinha, tá? Então, antes de eu falar mais qualquer coisa, eu quero que vocês pensem que a gente tem um grande instrumento aqui. Eu até afastei um pouquinho, para vocês verem que a gente tem um grande aparelho fonador. Vamos chamar assim esses nomes técnicos que a gente não precisa decorar, mas a gente precisa entender que tem. Então a gente tem um aparelho fonador, é claro, se eu tenho um bom apoio com os pés, se eu tenho uma boa postura, diafragma ali, tudo colocadinho, melhor. Se eu faço exercício cardiorrespiratório para minha respiração ser ampla, maravilha. Mas além disso, eu quero cuidar agora da articulação de fonemas. Um trabalho que, se a gente tivesse tempo e dinheiro, a gente ia fazer lá com uma fono super top e ela ia ajudar a gente a cuidar dessa articulação. Às vezes não dá. Então existem exercícios que a gente pode fazer. Oi, Fá, Cris. Tudo bem? Às vezes eu respondo aqui porque as pessoas dão um oi, uma boa noite e eu fico muito sem graça de não responder, tá, gente? Acho que é coisa de criança. Então, olha só. Vamos começar pensando que a gente tem um aparelho fonador.
Isso eu ensino minuciosamente no curso Contar Histórias com o Coração, que é dedicado aos narradores, mãe, pai, terapeuta, contador de história, todo mundo, professor, que vai contar para crianças de 0 a 7. Ele é específico para quem vai contar para esse público, mas serve para outros públicos. Então eu vou pegar de lá, vou pensar mesmo alguns exercícios que eu sempre bato na tecla, que os narradores têm que fazer, tá? Vamos fazer, depois a gente pensa o exercício. Então, o primeiro é estalar a língua. Faz aí. Eu vou fazer daqui, eu que vou passar a vergonha. A gente não passa vergonha. E vocês façam daí. Mas, ó, eu quero um estalar de língua que faz toda esse movimento de trás da boca para frente. Lento, sem correr. Porque a gente quer criar força e tônus na língua, tá? Então, e tenta fazer essa concavidade com a boca. Ô, Dora, eu sempre tento deixar gravado, só se acontecer alguma coisa e eu perder, tá? Então façam aí 10 vezes pelo menos e observem a língua de vocês. Eu não vou ficar fazendo 10 vezes por causa do barulho. Escutem como foi o primeiro estalo e como estará o 10º estalo. Isso, ó. Estou fazendo o gesto para vocês verem o que a minha língua está fazendo. Muito bem. Vamos supor que vocês fizeram aí 10 vezes. Vou falar o que acontece em geral. Em geral, a primeira vez é fraquinha, ou ela já é forte, mas quando vai chegando perto da 10ª vez, a gente vai perdendo tônus, o som vai ficando mais fraco. Então, o que eu recomendo? Que vocês façam por alguns dias 10 estalos, só isso, não faça mais, porque vocês vão sentir tipo uma dorzinha de garganta, como se tivesse sem tônus. Então, começa fazendo 10, depois amplia para 15, para 20, até chegar no máximo de 30 por dia. Não tem desculpa. Dá para fazer tomando banho, dá para fazer dirigindo, dá para fazer lavando louça, dá para fazer varrendo a casa e dá para fazer apoiado, parado naquele momento de treino, porque passa muito rápido. Então, 10 estalinhos até 30, chuchu, cuidei da minha língua. Língua é uma das partes mais importantes para a gente falar com nitidez os fonemas. Quando eu falo o fonema L, L, fala aí L para mim. Eu não vou ouvir, mas testa. L, a gente coloca a língua num lugar muito específico. A criancinha pequenininha que está aprendendo a falar, a gente não fala para ela, ó, coloca a língua ali no lugar. Ela, por imitação, vai fazendo e vai aprendendo a falar. Então, a gente já sabe essas coisas. Digam T. T de tatu. O T. 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 A língua precisou ser colocada num lugar muito específico para esse som sair. Então, língua a gente usa o tempo todo e muitas vezes em posições muito específicas para um som sair. Então, a gente precisa treinar essa língua. Quando a gente dança, e eu sou da dança, o que a gente faz nos ensaios? A gente treina muito um gesto, a gente treina muito um passo isolado para depois juntar tudo. Imagina uma dançarina de dança do ventre. Ela treina ombro, ela treina a cabeça, ela treina quadril, ela treina a mão, ela treina tudo separado. A gente fala é dissociar o movimento. E depois, quando ela vai juntar para fazer toda aquela movimentação bonita e linda que a gente fala, uau, ela treinou tudo separado primeiro,
para na hora de juntar virar potência. Aqui a gente precisa treinar as partes do nosso aparelho fonador separadamente, para quando a gente falar, virar potência. Uma pronúncia bem colocada, para essa voz depois poder ser projetada, e assim a gente caminhar para outros exercícios. Então, aqui eu estou fazendo alguns exercícios com vocês para articulação, para a gente fortalecer essa língua. Então, estalar a língua é muito importante. Vamos fazer outro de língua? Deixa eu ver qual que eu vou fazer aqui. Vamos fazer esse. Mesmo que eu fique com uma cara aqui meio esquisita, nunca é demais, né? A gente vai pegar agora e vai colocar a língua para fora e para dentro. Para fora e para dentro, tá? A boca tá um pouquinho fechada. Então, vamos lá. Mostra a língua. Muito bem. Vamos lá, vamos refinar esse movimento. Notem que eu não fiz assim, ó, projetei o pescoço para frente para levar a língua. Eu mantive minha postura, ombro aberto, fiozinho lá para o alto e só coloquei a língua para fora e para dentro. Vai fazendo aí enquanto eu falo. Só que imagina que a sua língua vai encostar lá na parede que está à sua frente e vai voltar. Vai como se ela fosse muito longe. Amplia essa língua e volta. Pode parar. Provavelmente você sentiu uma dorzinha aqui embaixo. A língua está sem tônus. Então, a gente projetar a língua para fora e recolher. Projetar a língua para fora como se ela fosse muito grande, vai ajudando a dar tônus nessa língua. Então, existem muitos exercícios de língua para a gente fortalecer essa partezinha do nosso aparelho fonador, que nos ajuda a falar muitos fonemas, todos, mas alguns muito específicos, tá? Além da língua, a gente pode treinar lábio. Lábio também está o tempo todo na hora que a gente está falando. Vamos fazer um fonema importante, bem labial. Mamãe, morango, faz um ma. O fonema do tato é um fonema quentinho que envolve a criança. Mamãe, um dos primeiros fonemas falados por um bebê quando ele está aprendendo a falar. E que a gente usa, ele é um fonema ligado ao tato, ao prazer, porque a gente faz que comida gostosa, não é? Então, esse é um fonema muito potente e que se a gente não treina bem, faz a nossa voz não ser bem compreendida. Então, a gente vai treinar lábio para poder fortalecer na hora que a gente for contar uma história. Se a gente quiser a nossa fala bem nítida, bem bonita. Vamos fazer esse. Tá? Olha aqui. Pega o dedo indicador, tá? E a gente vai, ó, abrir toda essa região. Eu encosto o dedo um perto do outro e afasto. Encosto e afasto. Com isso, a gente está trabalhando toda essa musculatura que vai ajudar a gente a falar. Evita ruga também, né? Então, a gente vai alongando, abrindo espaço e faz embaixo também. Já que eu fiz 2 vezes em cima, sente a boca. Sente como ela estava e como ela está. Quando a gente alonga essa musculatura, aqui a gente tem o orbicular da boca, né? A gente vai trazendo também uma circulação para essa região, para a pele, para tudo. Então,
Olha só, vamos pegar o dedo médio, vamos apoiar aqui, deslizar e soltar. Desliza e solta. 3 vezes, pelo menos. Notem que eu encostei um lábio no outro e fiz esse percurso ao redor da minha boca. Sente como tá aqui a sua boca agora. Parece que ela acordou. A minha tá acordadinha, tá pronta para falar. Então, a gente abriu espaço, trabalhou a musculatura, trouxe circulação e agora a gente unificou o orbicular da boca. Então, a gente trouxe uma inteireza para esse lábio. E um outro exercício que dá para fazer no chuveiro, dirigindo, é jogar beijo. Joga beijo, uns 3, 4 aí. Se quiser usar para encostar bem o lábio e fazer até um botoxzinho assim, serve. Ai, que delícia! Então, isso trabalha o nosso lábio, traz circulação, traz tônus. Então, depois desses simples exercícios, quando eu vou falar, eu até exagero um pouco mais, porque tá tudo acordado aqui. Então, imagina você fazer isso sempre. Trabalhar essa boca, trabalhar essa musculatura, trabalhar essa articulação. E aí, na hora que você vai contar a história, você tá muito treinado. Fica muito melhor, tá? Então, agora, fala alguma frase aí. Era uma vez uma menina muito bonita que adorava passear pela floresta e brincar com a sua bolinha de ouro. Todos os dias, quando fazia sol, ela se sentava embaixo da paineira. Tô inventando aqui, misturando um monte de história, mas só para vocês verem como é que a boca fica depois que a gente faz exercício. Conta aí para mim que eu não tô vendo nenhum comentário. Como é que é fazer os exercícios? O que vocês estão sentindo? Como é que tá a boca de vocês? Como é que tá esse aparelho fonador? A gente trabalhou língua e trabalhou lábio agora. Alguém fala para mim, para eu saber se vocês estão fazendo aí ou não. Quero ver. É uma sensação, né? Italaune, acho que é Italaune que fala. A gente começa a trazer mais consciência para o nosso aparelho fonador, para o nosso instrumento. A gente precisa disso. Isso, Ceci. A gente precisa acordar. Lembra sempre da imagem que eu trouxe da dançarina de dança do ventre. Ela dissociou o movimento e juntou tudo para contar a história. Isso, às vezes dá uma dormência porque tá parado, né? E a gente tá ali, Itaciara, isso, Itaciara. Obrigada, querida. Acorda, a gente fica mais presente. Então, quando a gente exercita, a gente tá trabalhando ao mesmo tempo a nossa presença, porque eu tô ali inteira. Isso, acorda uns lugares que a gente acha que, né? Lá no curso Contar Histórias com o Coração, eu ensino exercício para a parte interna da boca, né? Para toda a parte do céu da boca, como é que a gente descansa a língua. Tem muito exercício para a gente fazer que vai nos ajudar lá no B, T, M, S, K, F. Todos esses sons, esses fonemas que a gente junta em sílabas, que a gente junta em palavras, que a gente junta em frases, né? Vamos então agora para um outro exercício que vem para essa parte posterior, né? Do nosso aparelho fonador. Existem fonemas que dependem muito da nossa mandíbula, da ATM,
essa articulaçãozinha que fica aqui e que é mágica na nossa vida, né? Então a gente pode, então pega a ponta dos dedos aí e vai massageando essa região, ó, até chegar aqui, ó, onde a gente encaixa o dedo e tem um buraquinho, mas vai fazendo isso com 2 dedos, bem devagar. Deixa a boca entreaberta. Vai percebendo se está muito tenso, se está muito duro. Ai, respira, não trava a respiração. Não projeta o pescoço para frente. Alinha a cabeça, alonga essa cabeça. Ai, que delícia, relaxa, porque aqui é onde a gente guarda a raiva, tensões, emoções. Aí tem gente que range os dentes, que trava essa região. Todos nós guardamos algum nível de tensão aqui. Então é importante. Vovó Cida do Espaço Eco de Cima de Votuporanga. Bem-vinda, vai exercitando. E aí para um pouquinho e sente como essa região relaxa. A gente cria base para esse aparelho fonador, a gente cria chão, tá? E criando isso, para uns dói muito, então se dói muito, começa mais devagar. E ao fazer diariamente, você vai sentindo a melhora. Então, ó, mexe. Deixa a boca cair e fecha. Devagar, sem forçar. Isso, Nanda, se você identificou que precisa, cuida. Porque os problemas que a gente pode ter na ATM são muito sérios. E essa é uma articulação no nosso corpo muito potente. Vou tentar explicar para vocês. Aqui a gente tem o volitivo do rosto, que é onde a gente mastiga. Um animal morde, pega a presa e não solta. Então tem muitas emoções que a gente traz para essa região, né? Então, essa é uma articulação que a gente faz frente e trás, ó. Se eu quiser levar para frente e para trás, a gente faz cima e embaixo e a gente faz lado. Então, a gente mexe nos 3 eixos da lateralidade, do frente e trás, do cima e embaixo. Tudo que a gente trabalha de geografia corporal com uma criança, o que a gente conquista, a gente tem aqui um microcosmos do nosso corpo, porque é uma articulação que possibilita todos esses eixos, diferente do cotovelo. O cotovelo não faz o que a ATM faz, nem outras articulações também não. Então, ela é muito potente, né? A gente pega presa e não solta com isso. E a nossa boca faz muitas coisas. Come, beija, fala, milhares de coisas. Então, quantas emoções vêm para essa região, né? Junto com aqui. Então, olha só, a gente treinou língua, lábio e essa articulação de baixo, mandíbula, que nos ajuda a falar G, gato. Fala G e coloca a mão aqui para sentir. G, gota, karatê, cotia, curumim, costela. A gente precisa, para fazer KG especialmente, essa região da mandíbula. Mas é claro que tudo funciona junto, mas treinemos separadamente. Então existem milhares de exercícios bacanas que a gente pode fazer, né? E eu fui compilando isso lá no Contar Histórias com o Coração, o curso que agora está com as inscrições abertas. Eu convido vocês depois irem lá na bio, né, e conhecerem, porque é um curso voltado para quem vai contar histórias, especialmente para quem vai contar histórias para crianças do nascimento
há 7 anos para a gente desmistificar um monte de coisa. Mas quero seguir com os exercícios, tá? Então a gente falou que voz é importante e a gente trabalhou articulação. Só que eu quero agora que vocês treinem uma fala bonita, uma fala artística, porque a gente pode ficar língua, lábio, mandíbula, mas na hora de falar fica tudo sem graça, sem encantamento, e aí não gera conexão com a criança. Então existe a arte da fala, exercícios que nos ajudam a colocar a fala de forma artística e trabalhar algumas qualidades da fala. Interessante, Nanda. Vai observando. Esse caminho de autoobservação é muito interessante quando a gente faz os exercícios, né? Deixa eu pegar aqui e colocar um exercício para... Vamos lá, vamos ver se é esse. Aqui. Então, a gente pode trabalhar, e eu gosto de trabalhar, com 4 qualidades da fala. A fala tem que ter nitidez, ela tem que ser nítida. A pessoa que está me ouvindo, a criança que está me ouvindo, tem que entender o que eu falo. Outra qualidade dessa fala é a abrangência da fala, quando eu trago ritmo, um colorido, uma vivacidade da voz. Outra característica importante é ter uma fala fluida, que perpassa as frases sem ficar caindo e vira âncora. Era uma vez uma princesa. A princesa gostava de brincar com a sua bolinha. Um dia ela encontrou um sapo. Vocês estão vendo que minha voz virou âncora? Puxou lá para baixo, porque eu fiz uma pausa. A frase teve um ritmo, um movimento descendente. Era uma vez uma princesa. E ela adorava brincar com a sua bolinha dourada. Certo dia ela encontrou um sapo que estava perto de um poço. Eu passo a bola, eu não deixo a fala cair. Isso é exercício de fluidez. E aí a gente tem uma 4ª qualidade da voz, que é estrutura. A nossa fala tem que ter estrutura, né? Especificamente desses fonemas que usam muito aqui a mandíbula. Então, se eu vou falar como você não quer ir comigo? Como quer comigo? Comigo. Olha só, eu começo a trazer forma, estrutura e vou unindo as imagens do que eu estou contando. Então a fala tem que ter essas 4 qualidades: nitidez, abrangência, fluidez e estrutura. E existem muitos exercícios para a gente trabalhar isso, e eu vou trazer um aqui para vocês que vai trabalhar nitidez. Vamos lá? Vocês querem ter uma fala nítida? Olha só. O máximo disso é o mínimo desse. Repitam daí. O máximo disso é o mínimo desse. O máximo disso é o mínimo desse. E agora não pense em falar bonito. No começo só pense em mastigar a palavra. Exagera. O máximo disso é o mínimo desse. Mas com chiclete aí. O máximo disso é o mínimo desse. Tá? Então, esse é um exercício que quanto mais vocês praticarem, vai ajudar com a nitidez da fala. O máximo disso é o mínimo desse. E depois que você estiver lá no 5º dia praticando na sua casa, você vai começar a brincar. O máximo disso é o mínimo desse. O máximo disso é o mínimo desse. E vão começar a trazer emoção e brincar com o colorido da entonação. Mas antes da entonação, eu preciso ter trabalhado essa mastigação e nitidez da fala. Que bom, Rê, que você está gostando aí. São coisas muito importantes. Mesmo até para quem não conta história, falar bonito é uma arte, todo mundo devia falar,
É que a gente não tem mais curso de oratória, de declamação nas escolas, né? Então a gente deixa de fazer esses exercícios. E eles são muito, muito, muito importantes, tá? Então hoje aqui eu só vou trazer exercício de nitidez, né? Eu convido quem quiser se aprofundar mais em conhecer ou contar histórias com o coração, porque realmente eu fiz um caminho muito bonito para quem conta histórias e quer de fato transformar essa arte no mundo de hoje. Vamos para um exercício de gesto e corpo. Vamos ver se eu consigo. Estão me vendo? Então, certo? Vou ficar aqui ainda pertinho para vocês verem. Então, tentem abrir os pés na largura dos quadris, tá? E deixar o joelho bem solto. Joelho solto. Faz um balancinho para cima e para baixo. Deixa o pescoço girar. Escuta o corpo. Vê o que o seu corpo quer que você faça. Se é girar ombro, se é girar cotovelo, o que você quiser. Seja bem-vinda, Nanda, quando for o seu tempo, tá bom? Agora para um pouquinho. Cria esse bom apoio, essa boa base. Sente os pés em contato com o chão, mas os pés criam chão para a bacia cria chão para as escápulas e a cintura escapular, e a cintura escapular cria chão para a cabeça, tá? Eu dou muitos exercícios que a gente cria esse chão, para que a gente tenha um corpo bem apoiado em todas as dimensões. E agora, você vai imaginar que você tem na sua mão uma bolinha azul. Olha para essa bolinha. Pega essa bolinha azul. Olha para ela. E ela pulsa. Nossa! É a minha bolinha azul e ela cresce. Eu não posso me movimentar muito aqui porque eu vou sair da câmera. Mas não liga para mim, vai fazendo você com a sua bolinha. Essa bolinha quer crescer. Que bolinha média, grande. Dança com a sua bolinha. Segura e joga. Brinca com ela como você quiser. Não deixa cair. Cuida dessa bola que agora está grande. Se quiser jogar de um lado para o outro, joga. Que delícia! E vai pegando essa bolinha, que é uma bolona, e ela vai pulsando e diminuindo. E ela vai voltando para o tamanho dela lá do começo. Até que ela descansa na sua mão e vai dormir. Conta pra mim, o que aconteceu nesse exercício? Quero ouvir, porque aqui não dá pra eu ouvir vocês, eu morro falando sozinha. Gosto de conversar. Que sensação que deu? O que você sentiu assim que aconteceu com você? Conta pra mim. Quero ouvir alguma coisa. Nuance. Explica pra mim nuance. A Dora se soltou. Ótimo. Então ganhou uma soltura. Nuance. Viagem na imaginação. Leveza. Liberdade. Brincadeira. Olha só, ótimas palavras. Dançar, né? Dá aquele molejo que faz a gente sair daquele padrão rígido do dia a dia. Elô falou leveza, delicadeza, fluidez. Mais fluidez, a Gorete falou, a Nanda também, olha só. Gostei do termo nuance.
Queria trocar ideia sobre o termo nuance. Olha só, gente. Quando eu falo para vocês, vocês têm nuance de leveza, de movimento, de criatividade. Ótimo. Além de leveza, além de fluidez, de sensação de liberdade, movimento que eu pedi para vocês, claro, eu não tinha espaço aqui, mas a gente pode brincar com essa bola, passar por baixo da perna, fazer 1000 coisas com ela. E depois eu poderia falar, vocês têm uma bolinha dourada? Uma bolinha vermelha? Né? Equilíbrio e presença? Não importa, a gente pode exercitar. Mas vocês não perderam contato com a bolinha. Eu tenho certeza. Então, além de todos os benefícios do gesto e do movimento, vocês não perderam contato e vocês imaginaram. Quando a gente vai contar a história para criança pequena, a gente precisa ter as nossas imagens da história. Se eu estou falando de um barquinho num rio, eu tenho que imaginar o meu barquinho no rio. Se eu estou contando sobre o gatinho em cima do muro, eu tenho que formar a imagem do meu gatinho em cima do muro. Então, quando eu vou pedindo para vocês imaginarem essa bola que cresce, que se movimenta, eu estou conectando vocês com a imaginação de vocês também, que precisa estar ativa quando a gente conta a história para criança pequena. Não é só o nosso racional que funciona quando a gente está contando para uma criança pequena. Isso! Dora, viu a bolinha azul, noite estrelada, o outro azul celeste, o outro azul royal, o outro azul furtacor, pulsante, brilhante. Isso é que é bonito. Cada um colocou um pouco de si na imagem e o gesto ganhou qualidade, porque vocês estavam imaginando. Isso tem que acontecer quando a gente conta história para criança pequena. A gente não pode ser seco, só contando a história de boca e de cabeça. Então, quando eu criei um curso chamado Contar Histórias com o Coração, é porque a gente precisa trazer um outro âmbito, uma outra qualidade do contar histórias. Não dá mais para ser só com a cabeça. A gente tem que pôr o coração no jogo. E coração não é emocionalidade que a gente se perde nas emoções. Não. Coração é calor, é conexão. Essa presença que conecta, esse olho no olho que humaniza. Então a gente precisa desenvolver o nosso instrumento para a gente conseguir contar histórias com o coração. Senão a gente vai continuar no blá 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 da mente, né? Que não aquece o coração, que não encanta, que não envolve. E a gente precisa envolver as crianças, porque o mundo de hoje desconecta, esfria, robotiza, não cria vínculo. É gélido com as telas. Então a gente precisa criar mais calor, mais encantamento, mais envolvimento. Ai, para elas conseguirem relaxar e se entregar à beleza do mundo. Tá dando para entender por que tanto exercício que eu estou trazendo hoje? Para vocês entenderem que a gente precisa cuidar desse nosso instrumento enquanto narradores? Melhor se a gente conseguir fazer tudo isso também com adultos, porque os adultos também estão precisando desse calor no coração. Estão precisando ouvir histórias bonitas que acalentem tantas dores, tantos medos, tantas inseguranças, né? Então, eu quis trazer aqui exercício de língua, exercício de lábio, para a mandíbula, para esse gestual com a imaginação, para a gente entender que tudo isso junto é que vai criar conexão. E conexão é o nosso objetivo maior, especialmente diante das crianças. E aí sim, além de tudo isso, a gente pode lapidar o nosso conhecimento de histórias, nossa autoeducação de diversas maneiras, muitas coisas. Mas também isso, né? Então é importante que a gente consiga entender que tudo é importante e que nós somos o instrumento. Nós estamos diante das crianças. E vocês sabem que as crianças, elas batem o olho assim na gente e eles sacam tudo. Contou histórias para meninas da Fundação Casa
e houve essa conexão de coração. Isso. Quando eu uso o coração, Dora, você falou algo muito legal, eu crio memória. Aí eu crio uma qualidade de memória afetiva que não tem como ninguém tirar de mim. Então, quando a gente pega e escolhe uma boa história, uma história adequada para aquela faixa etária, para aquela criança, e a gente já tem todo esse trabalho de contar com o coração, a gente está criando alimento para a alma da criança, para o coração dela, alimento anímico. Isso dá calor para a alma, isso dá um conforto para a nossa existência. Isso não é para ser subestimado. Porque uma coisa é contar para entreter, outra coisa é contar para ensinar valores. Tudo está no racional isso, gente. Mas quando eu sou, quando eu vivo, quando eu imagino o que eu conto, isso ganha uma potência incrível. E a gente não pode duvidar e subestimar isso. Porque assim como ficou no coração da Dora essa experiência, ficou no coração dessas meninas também, eu não tenho dúvida. Porque você conseguiu transformar a qualidade da sua narração. Então, é isso que a gente precisa buscar hoje. Né? Dar subir esse degrau, eu gosto de dizer. Dar um salto qualitativo nesse sentido. Vocês têm alguma pergunta? Eu falei várias coisas aqui, queria ouvir um pouco vocês. Né? A gente pode fazer vários tipos de exercícios, mas eu quis dar uma degustação aqui para vocês entenderem a potência que vocês têm. Ótimo! Que bom que você foi contar histórias para elas, que bonito, né? Tem públicos assim que estão sedentos, né? Estão muito abertos, como precisam desse alimento que as histórias trazem. É um alimento que nenhuma tela substitui. Você pode assistir um filme, você pode pôr o YouTube, não sei do podcast, mas quando tá olho no olho, a gente lê o humano que está no outro, a gente recebe o humano que está no outro. Ai, que bom, que bom. Olha só, a gente pode fazer muitas coisas gostosas. Vai lá colher suas visitas, Dora, que bom que você pegou a maioria dessa live, que delícia, a gente já está na reta final. É isso, você conseguiu provavelmente escolher a história certa para o público certo e contar de uma maneira que aqueceu o coração delas, né? E esse choro é muito bem-vindo nesses momentos, porque tá liberando. Chorar é liberar, né? Então, que bom. Tomara que vocês agora exercitem os exercícios de língua que eu passei, os exercícios de lábio para fazer m, p, b. Tudo isso usa lábio, olha só. Língua, n, a língua vai lá no topo, t. Outros labiais, f. Muito legal, né? Então, aí também é legal a gente estudar esses fonemas que são mais labiais, as qualidades que os fonemas têm para a gente conseguir exercitar bastante. Lembre de fazer o máximo disso, é o mínimo desse, e treinar a nitidez na fala, exagerando, mastigando devagar, e só depois que vocês tiverem bastante controle no lento, é que vocês vão começar a acelerar. Assim como na dança, assim na fala. A gente começa devagar e depois que acelera, não vai querer ir pro rapidinho. Luzia, esse é um outro tema importante. Infelizmente eu não vou conseguir abordar de forma muito profunda aqui. Mas olha só, eu vou falar o exemplo para crianças, tá?
Se a gente conhece o desenvolvimento do ser humano nas suas diferentes fases, a gente consegue entender que numa certa idade o ser humano vai vivenciar algo que eu vou chamar de lei biográfica. Todos nós vivenciamos uma lei biográfica lá por volta dos 6 anos de idade, 6, 7. Antigamente era com 7, hoje está cada vez mais precoce. A troca dos dentes. Vou pegar um exemplo bem clássico que a gente sempre dá, tá? Então, a gente troca dente por volta dessa idade. Então, isso é uma lei biográfica, acontece com a nossa organização enquanto seres humanos. A gente aprende a caminhar dentro de um desenvolvimento médio, geral, no primeiro ano de vida. A gente aprende a falar no segundo ano de vida. Nós não trocamos dente, como eu falei, com 35, o outro com 22, ou cada um num tempo. É mais ou menos no meio período. Então a gente percebe que a gente tem coisas que se repetem para todos nós. Não só no âmbito físico, mas na prontidão do pensamento e do raciocínio do cérebro, das emoções, do volitivo, porque nós somos tudo isso, pensar, sentir e agir, né? Então a gente está lá se desenvolvendo. Se eu lido com crianças ou jovens, é muito importante a gente estudar esse desenvolvimento. Então esse é o segundo módulo do meu curso. Tem o módulo introdutório, no Contar Histórias com Coração. Aí tem o módulo 1, como eu gosto de chamar, que vai falar que tempos são esses. Como é que a gente analisa os tempos de hoje para saber como contar histórias tem que existir para ser potência. E aí a gente vai para esse módulo 2, que vai falar da tríade do contar histórias. Tem 3 elementos que são muito importantes e a interação deles é que vai criar encantamento e conexão. A gente tem o módulo 3 só sobre desenvolvimento infantil. Gestação, o que a gente faz com contar histórias na gestação? Precisa ficar lendo 500 livros? Não precisa. Qual a importância da fala nesse primeiro momento? Para que depois a criança ouça histórias com calma, com concentração. O que eu faço no primeiro ano de vida para fomentar o contar histórias? O ouvir histórias, na verdade. E no segundo ano e no terceiro ano. E assim a gente vai entendendo que a partir do humano eu entendo que tipo de narrativa é mais adequada. Porque aquela narrativa tem que se encaixar nesse desenvolvimento para ser harmonioso, para não ser precoce, para não ser acelerado, para não ser demais, sabe, da indigestão. Aí a gente tem um módulo só de tipos de histórias, com muito material. As histórias com movimento, com gestos, os contos acumulativos, tudo que a gente pode contar nesse primeiro setênio de vida, nos primeiros 7 anos de vida. E aí a gente vai com um módulo só para cuidar do narrador. Voz, articulação, arte da fala, corpo, olhar, gesto, base, presença, conexão. Exercício para tudo isso. E para memória também, que alguns mencionaram aqui. E o 6º módulo é só sobre o coração. Como é que a gente ativa com exercícios esse coração para chegar ao coração da criança. E aí tem um módulo extra, que são aulas já separadas para pais, para quem conta em casa, para quem conta em evento, para quem conta dentro de escola. Sim, tem as cantigas de ninar ou acalantos, que eles são uma parte, né, desse caminho de desenvolvimento da fala, da compreensão, do tempo de concentração da criança. E aí tem as aulas que são as masterclass, que são os bônus, a importância do ouvir histórias, as imagens nas histórias, uma oficina de autenticidade que a gente vai fazer ao vivo para cada um descobrir a sua voz e o seu jeito de contar histórias. Então, é um combo com tudo que eu acho importante depois de anos, né, trabalhando com crianças para que a gente conte histórias da melhor maneira possível. E pare de ficar acreditando que quantidade de livro é o mais importante, que quanto mais histórias a criança ouvir, melhor. Não se trata de quantidade. O mundo capitalista do consumo quer que a gente ache que é
excesso, mas é qualidade, é refinamento, é coração, é olho no olho. A gente está perdendo tempo fazendo um monte de coisa que de fato não vai alimentar o humano na criança. Izep, obrigado por estar aqui hoje, viu? Então, gente, eu queria convidar vocês a clicarem lá no link da bio, conhecerem um pouquinho do Contar Histórias com Coração, porque é sempre um pouquinho, vai conhecer todinho lá na plataforma. Lembrando que vocês podem experimentar, tem 7 dias para vocês conhecerem o curso e verem como é que está na plataforma, o que vocês vão encontrar lá dentro. E a gente vai se ver nos 2 encontros ao vivo que eu programei para essa nova turma que vai entrar, tá bom? Até dia 15 podem entrar pessoas, até dia 14, porque 15 tem a primeira aula ao vivo. Mas quanto antes as pessoas entrarem e já assistirem, elas vão poder tirar as dúvidas comigo na primeira aula, tá bom? Então vai lá no link, conheçam Contar Histórias com Coração e já comecem a praticar exercício como esses de hoje e muitos outros que vocês vão encontrar lá. Um beijo grande, até a próxima e tenham uma excelente noite de sono e não deixem de praticar os exercícios, porque exercício na gaveta não interessa. A gente precisa praticar para se apoderar deles. Não precisa ser para o resto da vida, não, pode ser por um mês. Vai dando passos graduais, mas não deixa na gaveta, tá bom? Obrigada, Gorete, Kátia, Itaciara, Dora e os que ficaram aqui. Luiz, pratiquem os exercícios, tá bom? Beijo grande, bons sonhos para vocês. Até a próxima.